Passamos mais tempo em medos imaginários do que sofrimentos reais. Sêneca. Você sabia que 90% das coisas que te deixam ansiosos nunca vão acontecer? E mesmo assim você desperdiça horas, dias, meses da sua vida preocupado com cenários que só existem na sua cabeça? Enquanto você lê isso, seu coração pode estar acelerado por algo que nem aconteceu ainda. Talvez nem aconteça. Provavelmente não vai acontecer. Mas você está sofrendo agora, neste exato momento, por um futuro inventado. Deixa eu adivinhar como é sua relação com a ansiedade. Você acorda com aquela sensação de aperto no peito. Seu cérebro já está acelerado antes mesmo de você sair da cama. Você pega o celular e a ansiedade aumenta. Checa e-mail, redes sociais, notícias e cada informação é mais uma pedra no saco que você carrega. Durante o dia, seu estômago está embrulhado. Você não consegue relaxar. Mesmo quando as coisas estão bem, você está esperando algo dar errado. É como viver com um alarme de incêndio tocando constantemente dentro da sua cabeça. Mas hoje você vai descobrir um antídoto. O mesmo método que Sêneca usou há 2000 anos para viver tranquilo enquanto era exilado, perseguido e ameaçado de morte. Não é terapia, não é meditação, não é medicação. É algo muito mais poderoso e está completamente sob seu controle. Nos próximos minutos, vou revelar o sistema completo que os estoicos desenvolveram para erradicar a ansiedade pela raiz. E a melhor parte, você pode começar a aplicar agora mesmo, antes mesmo deste vídeo terminar. Imagine Sêneca, um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, conselheiro do imperador Nero. Ele tinha tudo: poder, riqueza, influência. Mas ele também tinha a constante ameaça de ser assassinado a qualquer momento, e, eventualmente, foi. E sabe o que ele fazia com essa realidade? Ele escrevia cartas tranquilas, serenas, cheias de sabedoria. Como alguém sob ameaça constante de morte mantinha a paz interior? Ele tinha um segredo. E esse segredo foi documentado em suas cartas e sobreviveu por milênios. Se você chegou até aqui, a ansiedade não é uma estranha para você. Ela é sua companheira constante, sua sombra, sua torturadora silenciosa. Mas e se eu te dissesse que ela só tem o poder que você dá a ela? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai contradizer tudo que te ensinaram sobre ansiedade, e pode ser exatamente por isso que vai funcionar. Vamos começar com a verdade mais libertadora sobre ansiedade que você vai ouvir hoje. A verdade que ninguém te conta. Ansiedade é sofrimento antecipado. Você trata a ansiedade como se fosse algo que acontece com você, como se fosse uma força externa, um vírus, uma entidade que te invade sem permissão. Estou ansioso, você diz, como se fosse algo fora do seu controle. Mas aqui está a verdade inconveniente. Você está criando sua própria ansiedade, cada segundo dela. Você é o roteirista, diretor e ator principal do filme de terror que passa na sua mente. E sabe o que é mais louco? Você está sofrendo duas vezes. Primeiro, você sofre antecipadamente com algo que pode acontecer. Depois, se acontecer, você sofre de novo. É como pagar o mesmo boleto duas vezes, exceto que você nem sabe se esse boleto existe de verdade. Você está vivendo simultaneamente em 3 tempos, se torturando pelo passado, se paralisando no presente e se aterrorizando com o futuro. Tudo ao mesmo tempo. É exaustão existencial. Sêneca observou isso com uma clareza brutal. Frequentemente sofremos mais em imaginação do que na realidade. Ele não estava falando de teoria abstrata. Ele estava descrevendo a condição humana que ele mesmo experimentava. Em uma de suas cartas mais poderosas, ele escreveu: há mais coisas que nos assustam do que realmente nos machucam, e sofremos mais frequentemente na apreensão do que na realidade. Pense nisso, mais na apreensão do que na realidade. A ansiedade não é sobre o que está acontecendo, é sobre o que você acha que pode acontecer. Aqui está o primeiro exercício estoico para cortar a ansiedade pela raiz, o teste da realidade presente.
Quando a ansiedade chegar, e ela vai chegar, pare tudo e pergunte: neste exato momento, agora, há algum perigo real? Algo está realmente errado agora? Não no futuro, não no e se. Agora, neste segundo. 99% das vezes, a resposta é não. Você está sentado em segurança, você está respirando, você está vivo. Neste momento presente, nada está errado. A ansiedade é sempre sobre um momento que não existe ainda. Segunda pergunta: se o pior acontecer, eu conseguiria lidar? Não pergunte se seria fácil ou agradável. Pergunte se você conseguiria. A resposta é quase sempre sim. E se é sim, então por que sofrer antecipadamente? Quando você pratica isso, algo incrível acontece. Você percebe que a ansiedade não tem substância, ela é fumaça. É um fantasma que some quando você acende a luz da realidade presente. Você não precisa lutar contra ela, precisa apenas parar de alimentá-la. A técnica contraintuitiva. Visualize o pior cenário. Todo mundo te diz a mesma coisa. Pensa positivo, visualiza o sucesso. Boas vibrações atraem coisas boas. E você realmente tenta pensar positivo. Mas a ansiedade não desaparece, ela cresce. Por quê? Porque você está fingindo que o monstro não existe. Está tentando ignorá-lo, esperando que ele vá embora. Mas o que você ignora cresce na escuridão. E assim você vive em uma tensão constante. De um lado, tentando forçar pensamentos positivos, do outro, a ansiedade gritando: mas e se? É como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Você gasta toda a sua energia nisso e, na primeira distração, ela explode na sua cara. Você está exausto de pretender que está tudo bem, exausto de tentar controlar pensamentos incontroláveis, exausto da dissonância entre o que você deveria sentir e o que realmente sente. É cansaço existencial. Aqui é onde os estoicos eram radicalmente diferentes. Eles faziam o oposto. Eles abraçavam o pior cenário, propositalmente, intencionalmente, todos os dias. Sêneca praticava a premeditação dos males. Ele acordava e imaginava: posso perder minha fortuna hoje, posso ser exilado, posso ser executado. Não era pessimismo, era preparação mental. Ele escreveu: é exatamente naquelas coisas que pensamos que estamos seguros que devemos estar em guarda. A ansiedade vem da surpresa. Se você já visitou mentalmente o pior cenário, ele perde o poder de te chocar. Aqui está o exercício. Dedique 5 minutos por dia para fazer o ensaio do desastre. Pegue aquela coisa que te deixa mais ansioso. Não evite. Vá direto para ela. Agora, imagine o pior cenário absoluto. Não vagamente, especificamente, com detalhes. E se eu perder meu emprego? Ok, vamos lá. Você perde o emprego. E daí? Eu não consigo pagar as contas. E daí? Eu perco minha casa. E daí? Eu terei que morar com meus pais ou em um lugar mais simples. Chegue ao fundo e quando chegar lá, pergunte: isso me mataria? Eu conseguiria sobreviver? A resposta é quase sempre sim. Agora vem a parte crucial. Planeje. Se isso acontecer, o que eu faria? Tenha um plano B, um plano C. Você retira o poder da ansiedade quando tem estratégias, não quando evita pensar sobre elas. Aqui está o paradoxo. Quando você para de evitar o pior cenário e o encara de frente, ele encolhe. Aquele monstro gigante na sua mente era só uma sombra ampliada. Quando você acende a luz e olha diretamente, percebe que é gerenciável, desagradável talvez. Pare de multiplicar suas preocupações. Você tem uma preocupação real, uma coisa legítima que exige sua atenção. Mas você não para aí, não é? Você pega essa preocupação e constrói um império de catástrofes em cima dela. Tem uma apresentação importante, vira: vou errar na apresentação, vira: vão me achar incompetente, vira: vou perder meu emprego, vira: vou morrer na sarjeta. Tudo em 30 segundos dentro da sua cabeça. E o pior, você não percebe que está fazendo isso. É automático. Sua mente é uma máquina de produzir catástrofes. Um pequeno problema se transforma em 1000 problemas conectados, cada um pior que o anterior.
É como se você tivesse uma conta bancária de paz mental e estivesse sacando juros compostos de ansiedade. Uma preocupação gera 3. Cada uma dessas gera mais 3. E de repente, você está carregando 27 ansiedades, sendo que só uma era real. Sêneca tinha uma regra de ouro: uma preocupação de cada vez. Ele observava como as pessoas criavam cadeias de sofrimento infinitas. Ele cortava isso pela raiz. Sofra apenas o que é necessário sofrer. Não adicione sofrimentos inventados aos sofrimentos reais. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: confina-te ao presente. Apenas a preocupação atual, apenas o problema que está diante de você agora. Aqui está o antídoto, o princípio da preocupação singular. Quando a ansiedade atacar, pegue papel e caneta, escreva: qual é a única preocupação real que tenho agora? Apenas uma, a mais imediata, a mais concreta. Agora separe o real do inventado. Reunião difícil amanhã? Real. Ser demitido nessa reunião? Inventado. Perder a casa? Inventado. Morrer sozinho? Inventado. Corte tudo que é especulação. Fique apenas com o fato atual. Tenho uma reunião difícil. Pronto. Agora pergunte: qual é a próxima ação que posso tomar em relação a isso? Apenas em relação ao problema real. Posso me preparar melhor para a reunião. Então faça isso, e apenas isso. Uma ação de cada vez. Quando você pratica isso, é como limpar a lente embaçada da sua mente. A maioria dos seus problemas não existe, eles são fantasmas, e fantasmas não podem te machucar. Você vai de tenho 1000 problemas impossíveis para tenho um problema gerenciável. É a diferença entre carregar uma montanha e carregar uma pedra. Aceite o que você não pode controlar. Você está tentando controlar o incontrolável, e isso está te destruindo por dentro. Quer controlar o que as pessoas pensam de você. Quer controlar o resultado das suas ações. Quer controlar o futuro, o clima, a economia, a saúde, a sorte. E cada vez que algo sai do seu controle, o que é sempre, você entra em pânico, porque você construiu sua paz mental em cima de algo que nunca foi estável. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Quanto mais você tenta controlar, mais ansioso fica, porque no fundo, você sabe, você nunca teve controle e nunca vai ter. Você está vivendo numa guerra constante contra a realidade, tentando forçar o mundo a se comportar do jeito que você quer. E o mundo não se importa com o que você quer, ele simplesmente é. Epicteto dividiu tudo em 2 categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. O que está sob seu controle: seus pensamentos, suas ações, seus valores, seus esforços, suas respostas. O que não está: o que os outros pensam, o que acontece no mundo, os resultados, o passado, o futuro, sua genética, a morte. Regra: não desperdice 1 segundo de atenção no que não está sob seu controle. Exercício do inventário de controle. Pegue a situação que te deixa ansioso. Divida uma folha em controlo e não controlo. Exemplo: reunião de emprego. Controlo: me preparar bem, chegar no horário, ser honesto, dar meu melhor, minha atitude. Não controlo: se vão me contratar, número de candidatos, humor do entrevistador, expectativas, resultado final. Parte crucial: só se preocupar com a coluna da esquerda. Toda vez que a mente for para a direita, trago-a de volta. Não está sob meu controle. Quando você internaliza isso, é como soltar um peso de 50 quilos das costas. Você pode dar o seu melhor e soltar o resultado. Flexível, adaptável, sereno. Não porque controla tudo, mas porque parou de tentar. Use a ansiedade como combustível, não como veneno. Você trata a ansiedade como inimiga e cria outra fonte de ansiedade, a ansiedade sobre estar ansioso. Não deveria estar ansioso. O que há de errado comigo? Por que não consigo controlar isso?
Você entra num loop infinito. Quanto mais você luta contra ela, mais forte ela fica. É o efeito do urso polar. Diga, não pense, e você pensa. A resistência cria persistência. Insight estoico. Não elimine emoções difíceis, transforme-as. Marco Aurélio disse: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Método Alquimia da Ansiedade. Observe. Estou ansioso, meu corpo está com energia. Especifique. Ansioso pela apresentação. Traduza. Isso importa para mim. Direcione. O que faço agora com essa energia? Ensaiar, revisar slides, respirar. Ansiedade é energia. Energia destrói ou constrói. Você decide. Quando você para de vê-la como vilã e passa a vê-la como mensageira, tudo muda. Atletas, artistas, líderes sentem ansiedade antes de momentos grandes. A diferença é que transformam em foco, preparação e ação. Você acaba de aprender um sistema completo para viver sem ansiedade crônica, mesmo em circunstâncias extremas. Primeiro, reconheça que a ansiedade é sofrimento antecipado. Você cria, pode desconstruir. Segundo, visualize o pior cenário. Tire o poder da surpresa. Terceiro, uma preocupação de cada vez. Corte as especulações. Quarto, aceite o incontrolável. Foque apenas no que está em suas mãos. Quinto, transforme a ansiedade em ação. Use a energia a seu favor. Sêneca, nas suas últimas horas, sabendo que seria forçado a se suicidar, permaneceu calmo. Consolou a esposa, conversou com os amigos. Não entrou em pânico. Como? Passou a vida praticando essas técnicas. Quando o momento final chegou, estava pronto. A resposta estava nele. Calma, aceitação, ausência de ansiedade diante da morte. Você não precisa esperar um momento extremo. Comece hoje, agora. Pegue uma das 5 técnicas e aplique nas próximas 24 horas. Talvez seja o teste da realidade presente. Talvez visualizar o pior cenário. Talvez fazer um inventário de controle. Apenas uma, mas faça. A ansiedade não é o seu destino. É um hábito mental. E hábitos podem ser mudados. Sêneca viveu isso. Marco Aurélio viveu isso. Epicteto viveu isso. Em circunstâncias muito piores que as suas. Se eles conseguiram, você consegue. A ansiedade vai voltar. Ela sempre volta. Mas agora você tem as ferramentas. Não para nunca senti-la. Isso seria impossível e até indesejável. Mas para não ser dominado por ela. Para não acordar com o peito apertado sem motivo. Para não viver num looping de catástrofes imaginárias. Para não deixar que o medo do futuro roube a paz do presente. Você pode viver diferente. Você pode viver livre. Sofra apenas o que é necessário sofrer, disse Sêneca.